vi um cabelo embaraçado, sabe? Fazendo aquele nó. Sabe, aquele nó, sabe, Vitor? Aquele nó. Que era pra embolar a vida dela. Mas Deus tá quebrando, quem crê? Quem crê? Deus tá quebrando agora. Todo mal, sai da vida dela agora, vai. Pode sair agora, vai. Pode sair. Ela tá te pedindo, toda ela, pode sair. Agora, o que você quer fazer na vida dela? Olha isso, igreja, olha isso. Você gosta dessa igreja? Eu posso ser profeta de Deus pra você? Posso ser profeta de Deus pra você? Deus me trouxe só pra te dizer. Ai, meu Deus. Eu queria alguém pra cantar. Era da sua família. Só que não vou falar porque Deus não autorizou. Sabe o que ia acontecer com a tua vida? Se eu cair, o diabo ia colocar ela de cadeira de roda. Eu vi você caindo, sofrendo um acidente. Deus. O diabo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Mais uma vez com vocês, com mais uma narrativa reflexiva aqui do canal. Mais um vídeo muito interessante. E eu espero que vocês entendam o que eu tenho a falar aqui. E deixem uma mensagem aqui. Um like, se possível for, tá? Deixe um like, uma mensagem. Vou colocar aqui o retorno para ficar mais concentrado. Deixa eu ligar aqui o ETzinho, ó. Tô com um ETzinho aqui, ó. ET de Varginha. Olha lá. Ligou, né? Vou dar um enfeite mais aqui, tá? Olha só. No decorrer do vídeo, eu vou estar mostrando logo na sequência aqui mais uma criança que está sendo exposta em cima de palco, de tribuna, de altares de igreja, entregando profetada. Ela está fazendo, é uma opinião minha, o mesmo papel do Miguel. E é uma menina. Os vídeos dela estão aí no Instagram, no YouTube. São vídeos públicos. Porque se eles filmam, transformam em vídeo o que estas crianças estão fazendo. Por que eles fazem isso? Porque eles querem que os vídeos se propaguem, sejam compartilhados. Como quem diz, as pessoas precisam ver Deus usar as crianças. Que não tem nada de Deus, gente. Nada de Deus. É coisa infantil. Quando uma criança está com o microfone dentro de uma igreja e fica ali como se estivesse pregando, profetada, um monte de besterol, talvez para aquela criança seja como se fosse uma diversão, uma brincadeira. Mas quem é que tem maior infantilidade é quem está ali assistindo, é quem está ali vendo, achando que é um Deus usando a criança. Não tem nada de Deus. Mas o problema é a exposição infantil. Como eu falei, vocês vão ver aí os vídeos dela. Coloquei 3 pequenos vídeos dela aí do Instagram, porque são vídeos públicos. Eles fazem questão. Tem vários canais, várias plataformas. Eu preciso que vocês observem esses vídeos e depois escutem o que eu tenho para dizer, tá? E analise e deixe uma mensagem aqui. Porque o que acontece no Brasil é algo muito sério. Muito sério. Porque enquanto tem adulto por aí em igreja falando besterol, né, que a justiça não vai entrar contra, infelizmente,
as mentiras e as profetadas mentirosas. Não é proibir a fé de ninguém, pregar, exercer o seu culto. Não. Existe uma lei que protege. Artigo 5º da Constituição protege qualquer pessoa por crença e pregar qualquer religião. Como também protege quem desprega a religião, que é o meu caso. Como protege também pessoas que vão falar de descrença. Vamos assistir estes 3 pequenos vídeos aí, onde as pessoas se submetem às profetadas desta menina. Eu até coloquei um apelido, Miguelina profeteirazinha. Que a menina não tem culpa não, essa menina aí está sendo usada também, assim como o Miguel. Tem alguém por trás, com certeza tem alguém por trás. A bichinha não sabe nem o que está dizendo. Mas é um perigo, porque ela vai estar crescendo e daqui a pouco vai ser o que? Uma Vitória Souza. Daqui a pouco vai ser quem? Um Miguelino. Vai ser quem? Um Feliciano. Vai ser quem? Uma dessas pregadoras que tem aí ganhando dinheiro às custas da fé alheia. E isso é um perigo. Assiste aí, por favor. Que eu via uma frustração danada, que ia destruir com a família dela. Porque o pai dela, Deus me revela que o pai dela saiu de casa. Todo poderoso fala que ela ficou numa frustração, e só Deus sabe. Mas é pra você perdoar alguém, porque ele vai te pedir perdão, e você perdoa ele, porque Deus vai fazer algo lindo. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Mas eu via dentro do estômago, eu vi um cabelo embaraçado, sabe? Fazendo aquele nó. Sabe? Aquele nó, sabe, Vitória? Aquele nó. Que era pra embolar a vida dela. Mas Deus tá quebrando. Quem crê? Quem crê? Deus tá quebrando agora. Deus tá quebrando agora. Todo mal, sai da vida dela agora, vai. Pode sair agora, vai. Sai, pode sair. Vai, sai. Ela tá te pedindo, eu tô dando uma ordem. Vai, pode sair. Agora, o que você quer fazer na vida dela? Fala. Vou acabar com ela. Olha isso, igreja, olha isso. Você gosta dessa igreja? Eu via. Posso ser profeta de Deus pra você? Posso ser profeta de Deus pra você? Deus me trouxe só pra te dizer. Ai, meu Deus. Que eu via alguém fazendo uma obra de macumbaria contra a vida dela. Não era qualquer uma, não. Era de sangue, era da tua família. Era da tua família. Sabe o que eu vou falar? Porque Deus não autorizou. Sabe o que ia acontecer contra a tua vida? Só caiu. O diabo ia colocar ela de cadeira de roda. Eu vi você caindo. Sofrendo um acidente. Deus. Vocês viram aí? A menina entregando profetada. Às vezes eu fico observando isso e pensando, será que não foi até uma injustiça que fizeram com o Miguel? Claro, mentindo, não estou aqui a favor do Miguel, não, jamais, viu, gente? Mentiroso tinha que realmente ser cancelado, sim. Mas ele não foi cancelado porque estava pregando. Ele não foi cancelado por conta das profetadas. Ele não foi cancelado, até então, por enquanto, pelo Conselho Tutelar, por conta daquelas línguas estranhas dele. Supostas línguas estranhas. Não. Ele foi impedido de pregar ou fazer qualquer publicação por conta de proteção, voltar a estudar. E, segundo informação, ele tinha sido ameaçado por alguém. Então, o Conselho Tutelar teve que impedir. Não por pregar, porque o que tem de criança fazendo igual e pior do que o Miguel e continua pregando. Aí por isso que eu falo, se cancelar o Miguel, por que o Conselho Tutelar também não observa que essas crianças que estão sendo expostas, principalmente meninas, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem realmente
um índice de violência muito grande contra criança e principalmente do sexo feminino. As meninas são desprotegidas de uma certa forma. Você que tem filha, tem que proteger sua filha. Não deixa com qualquer desconhecido de igreja, que é líder, sozinha não. Não faz isso, cara. Não deixa sua filha com qualquer desconhecido não, porque tá com a Bíblia debaixo do braço e com paletó na gravata. Não faça isso. Porque se você fazer, você pode estar expondo. E depois que acontece, aí vem o conselho tutelar, aí vem a justiça, aí vem o pai pedindo justiça, ou a mãe. Tem que evitar antes. E uma criança, quando está exposta em uma religião, ela está totalmente vulnerável. Alguém pode se aproveitar. Então, eu tenho dó de uma menina dessa. Porque eu sei que o que essa menina tá fazendo é como se fosse uma brincadeira, cara. Não tem nada de Deus aí. Não existe nada disso. Tem também uma cena de um menino que está pregando dentro de um ônibus. E ele fala umas besteiras no início do vídeo dele. Ele fala o seguinte, deve ser um menino de uns 11 anos de idade. Entre 10 a 11 ou 12 no máximo. Aí ele fala uma coisa que é detectada uma mentira quando ele diz que ele não conhece ninguém, não conheceu ninguém, né? Que teve um encontro com Jesus que a vida não mudou. Um menino de 12 anos. Já conhece tanta gente assim. Que ele não conheceu ninguém que não mudou. E todos que ele conheceu. Vê aí o vídeo. Vê o vídeo aí. Eu nunca conheci ninguém que teve um encontro com Jesus, que a história não foi mudada. Todas as pessoas que eu conheço que teve um encontro com Jesus, a história foi mudada, a vida foi mudada. Então eu digo pra você, se você não estiver com coragem de ter um encontro com Jesus de dia, se você não estiver com coragem de ter um encontro com Jesus agora, Jesus ele te dá coragem agora, porque Jesus ele tem uma nova história pra você. Jesus ele vai tirar toda a mágoa do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você tem mágoa na tua casa, na tua família, na tua casa, mas a partir do momento que você nascer de novo da água e do Espírito, Jesus ele vai tirar toda a mágoa do teu coração. Jesus ele vai te purificar de todos os seus pecados. Ele vai pegar os seus pecados e lançar no mar do esquecimento. Fique com essa palavra. Não se esqueça. Arrependa-se para que você seja salvo. Deus abençoe a todos. Em um ônibus. Agora eu faço uma pergunta pra vocês. Se fosse um ateuzinho, digamos assim, o filho do Antônio Miranda, né? Se fosse a filha do Jason Ferrer, que chegasse dentro de um ônibus e falasse contra o sistema religioso, como essas crianças seriam recebidas? Hein? Mas não, mas se é para pregar o besteirol religioso cristão, pode. É porque é Deus usando. Que pensou? Outra coisa, deixando essa questão de criança ateia, porque isso jamais vai ser aceitável no Brasil, eles não vão aceitar nunca, e também ateu não precisa fazer isso, nem criança ateia nunca vai fazer isso. E nem vai ter também a chance dos pais para fazer isso, porque não precisa. Mas digamos que uma criança religiosa de uma outra religião entrar num ônibus para falar que o Deus verdadeiro é Alá e que o profeta verdadeiro é Maomé, Mohammed. Como é que essas pessoas receberiam aqui no Brasil? Ou melhor, vamos deixar a questão Alá, vamos deixar a questão Maomé, que é lá do Oriente, dos muçulmanos. Aqui mesmo no Brasil, meninos e meninas numa idade suficiente aí de 8, 10 anos, entrar num ônibus com a característica de umbanda, quimbanda e candomblé e falar que as pessoas têm que acreditar nos orixás. Como
as pessoas receberiam essas crianças? Nunca receberiam da mesma forma que recebem uma criança falando de Jesus, falando de aceitar Jesus, disso e aquilo. Então o Brasil tá todo errado, tudo de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Gente, não pode expor uma criança em religião. O artigo 5º da Constituição tá certo em um ponto. Todo mundo tem liberdade de crença e de pregar, mas tem que ter um limite em questão de idade. Criança não consegue se defender e não tem Deus nenhum, anjo nenhum que vai defender uma criança. A gente vê o que mais acontece no Brasil é violência contra a criança. Isso já é provado, não tem anjo nenhum, Deus nenhum que protege nenhuma criança quando está na mão de um criminoso. Não é questão de fazer a criança descrer, não. Então, o que eu vi aí, nesta cena desta menina, e que tem outras crianças também expostas em religião, é um absurdo. A justiça não pode deixar isso acontecer. Não pode. E principalmente fazer filmagens. Cara, é uma coisa absurda. Eu coloco aqui esses vídeos porque são vídeos públicos. Estão em vários canais. Se estão em canais de pessoas elogiando, eu posso também colocar aqui criticando. Por que não? Por que não? Mas, na verdade, esses vídeos não eram para sair nem de dentro das igrejas. Porque o que essa criança está fazendo aí é uma brincadeira. Essa criança não sabe o que está falando, não. E as pessoas estão apoiando. E o povo ali. Agora eu pergunto, quem é que está usando de mais infantilidade burra? É a criança? Ou é quem está acreditando nisso tudo? Tem uma cena aí que a mulher ajoelha, que a mulher endemonia. A mulher endemonia. A criança expulsa um demônio de uma mulher, de uma senhora. Agora eu pergunto, e por que Deus não usa uma criança para expulsar um demônio de um pedófilo? Quando vai abusar? De um criminoso que viola uma criança? Por que nesta hora Deus não usa uma criança, cara? É isso que eu queria saber. É isso que eu queria perguntar. Eu quero perguntar pra você, por maior crença que você tem, por mais crítica que você faça de mim e dos outros amigos que eu tenho aqui, mas eu te pergunto, por que o Deus que esse povo acredita não incorpora numa criança um poder quando a criança está sendo abusada, viciada, violentada? Então é um perigo. O que está acontecendo com o Brasil precisa ter um freio o mais rápido possível. Tem que ter um freio. O que aconteceu com o Miguel ali, isso aí ajudou muito a proteger, no caso, ele. Mas ele volta. Talvez ele não volte agora. Até os 18. Mas dos 18 em diante, ele volta. Já tem até aí um comentário que diz que ele quer ser político também. Porque o Brasil sempre vai aceitar esse tipo de coisa. O menino ali já tem um caminho já traçado. Já tem uma equipe por trás. Por que esses caras estão se aproximando do Miguel? Esses famosinhos aí. Por quê? Qual seria o interesse do Feliciano? Entrevistar o Miguel, ficar cara a cara com o Miguel e falar um monte de besterol pro Miguel. Tem aí um vídeo aí que ele tá entrevistando o Miguel. Não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá liberdade de culto e de crença. Ninguém pode impedir você de ir num culto, e ninguém pode impedir você, no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, pensa o pastor que foi lhe convidar, pensa para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Sim. Porque qualquer coisa que filmarem de você, vai voltar tudo de novo. E aquele lindo mergulho que eu falei lá. Mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar isso, covardia? Não, não é covardia. E falando, dando conselho. Qual seria o interesse desses caras famosos se aproximarem do Miguel? O Júnior Trovão e outros. Qual o interesse? Porque eles sabem que ali é um construtor de dinheiro posteriormente. É um fabricante de grana vindo de crença. Vindo de mentira, de charlatanismo, de enganação. E a lei protege. É até um ponto. Então, voltando à questão da menina aí, isso não pode acontecer no Brasil por muito tempo, cara. Não pode. O que tá acontecendo aí é uma coisa absurda.
É um roubo de infância. É roubando a infância de uma criança. Que Deus é esse que precisa usar uma criança? Roubar a infância da própria criança que tem o direito de ter uma infância. Deus tem que roubar. E é para fazer a criança louvar ele. E fazer a vontade dele. E pregar a palavra dele, o evangelho dele. Que Deus egoísta, desgraçado. Por exemplo, nós temos uma lei que é mais misericordiosa do que a lei do Deus Todo-Poderoso. Desse Deus aí. Porque, por exemplo, se eu pegar um filho meu de menor e colocar para trabalhar, eu posso ser preso. Tá errado. Ele trabalhar, ele tem que estudar. Criança tem que ser criança. Eu não posso colocar uma criança para fazer trabalho forçado. Mas Deus não. Deus pode usar uma criança para trabalhar para ele. Aí tá tudo certo. Fica aqui o meu comentário, a minha narrativa verbal, a minha reflexão. E você deixa aí também a sua opinião sobre isso. Não estou aqui para ofender a fé de ninguém, já falei várias vezes. Eu não quero isso. Eu estou aqui para trazer as informações que eu já adquiri. Eu também fui religioso. Eu acreditava nisso. Eu achava que Deus usava uma criança. Que Deus não usa criança nenhuma. Porque para Deus usar uma criança, ele teria que usar também na hora que a criança está sendo quase vítima. E não deixar nada encostar na criança. Aí sim, aí eu ia falar, não, eu não posso falar nada porque a criança realmente Deus usa, é protegida. Porque quando alguém tenta fazer o mal contra a criança, não tiver ninguém, não consegue fazer. Deus não deixa. Aí Deus só usa a criança dentro da igreja. Aí se um bandido aí no meio deste povo, se tiver um bandido, um vagabundo querer abusar de uma criança dessa no local oculto, não tem Deus não fazer nada para usar uma criança dessa. Você tá entendendo o meu ponto de vista? Por isso que o que eu estou falando é para que tenha proteção para essas crianças. Então é um absurdo, é uma exploração sem precedente colocar uma criança para fazer isso que essa menina tá fazendo aí. Isso aí é uma brincadeira. Pra ela tá sendo uma brincadeira, coitada. É como se fosse um... Deus que tá... Claro que não. Tem Deus nenhum aí, cara. A menina está repetindo o que ela ouve dos adultos dentro de igreja. E tá gostando, porque ela tá sendo assistida. Exaltada. E a criança se empolga. E toda criança, ela tem um egocentrismo. Criança não é egoísta, é egocêntrica. Tem uma diferença entre a palavra egoísta e egocêntrico. Egoísta é uma coisa que entra para um ego do lado de aproveitar de outras pessoas. Se aproveitar por maldade, tá? E só puxar para si. Criança não. Criança o ego está sempre no centro, com toda inocência. Toda criança é egocêntrica. Quando a criança começa a ser assistida, diferente, aquela coisa toda, e agora a criança começa a gostar. E começa a inventar um monte de coisa que sabe que os adultos enganados vão acreditar. Foi o que aconteceu com o Miguel. Tá errado isso, cara. Tá muito errado. Não pode continuar desse jeito. Se você acha que esse vídeo é um vídeo legal, compartilhe o vídeo para que chegue em autoridades, para que possam assistir e entender as minhas palavras. Eu não estou aqui para ofender a fé de ninguém. Eu acho que todo mundo tem direito de crer ou descrer no que querer. Estar ou não em qualquer religião, qualquer crença. Mas expor crianças, eu acho isso muito ridículo. E a prova não é eu que dá. Não é eu que vou provar que este Deus não está em lugar nenhum. É quando realmente a criança mais precisa não tem Deus nenhum, anjo nenhum. Eu já falei que o índice de violência contra a criança, ainda mais da internet aberta pra cá, cara, é muito fácil a gente entender o que de fato tá acontecendo aí. Então, não é só o Miguel. Se era para impedir o Miguel de publicar qualquer coisa, por segurança do Miguel, tem que fazer também para outras crianças. E eu vou estar aqui falando o tempo todo e batendo na mesma tecla. Quer queira ou quer não. Tá errado? Tá bom. Tá errado? Continue deixando sua criança assim. Aí depois que acontecer alguma coisa, aí agora vai tentar, a lei começa a entrar,
A família pede justiça, mas já aconteceu. E aí? Tem que proteger antes. Isso é necessário. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos, novas indagações. Com mais um vídeo para o canal. Aqui eu e meu ETzinho aqui. Meu ET de Varginha tá aqui comigo. ET da Bahia. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Dela. Que eu via uma frustração. Uma frustração danada. Que é destruir com a família dela. Porque o pai dela, Deus me revela que o pai dela saiu de casa. Todo-Poderoso fala que ela ficou numa frustração que só Deus sabe. Mas é pra você perdoar alguém, porque Ele vai te pedir perdão. E você